Queridos, que Deus abençoe a todos vocês, uma excelente semana, uma excelente segunda-feira, amém? A passagem bíblica do nosso estudo de hoje abre muito bem a nossa semana. Ela é sobre um grande servo que teve uma profunda comunhão com Deus. Um valente nas guerras, adorador por excelência e homem de oração são as características que marcam a vida desse homem. Você já deve imaginar de quem estamos falando, não é? Isso mesmo, do rei Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus justamente por ser inclinado a obedecer a Ele. Ele viveu segundo os princípios do Senhor e decidiu esconder a palavra de Deus dentro do coração dele para que ele não pecasse. Nos salmos que ele escreveu, ele demonstra ter aprendido a colocar a sua confiança completamente no Senhor. Em um deles ele disse: "O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio." No texto bíblico de 1 Samuel, no capítulo 23, versículos 1 e 2, fica claro que Davi tomou conhecimento de que os filisteus haviam cercado uma cidade fortificada de Judá chamada Keila e estavam saqueando as eiras. As eiras eram espaços planos com um chão duro, onde os cereais eram malhados e peneirados depois de colhidos. O objetivo era separar a palha e outros detritos dos grãos de cereais. Naquele momento, então, podemos entender que o desejo de Davi era socorrer os seus compatriotas e guerrear contra aqueles inimigos. No entanto, vemos que o servo do Senhor não resolveu por si mesmo partir para a peleja, mas permaneceu em sua posição até receber a orientação do alto. Como era temente a Deus, Davi resolveu consultá-lo. E então orou: "Irei eu e ferirei estes filisteus?" Isso é exercer o seu poder na oração. Aquele que serve a Deus deve manter o seu relacionamento com o Pai e perseverar naquilo que Deus falou ao seu coração pela palavra. Qualquer atitude que se toma fora do conselho divino pode acarretar sérios danos à nossa vida e à de quem está próximo de nós. Davi sabia que o Senhor tinha todas as respostas de que ele precisava. Com a aprovação dos céus, ele não temeria o embate, mas sairia dali confiante no fato de que mesmo com seu exército de apenas 600 homens seria vencedor. Do mesmo modo, sem a autorização de Deus, Davi sabia que nenhum dos seus esforços seria bem-sucedido. Quando Deus nos dá a sua palavra, Ele já se colocou à nossa frente e então nós temos somente de seguir as orientações dEle. Ainda assim, há pessoas insensatas que desprezam esse fato, preferindo recorrer ao braço da carne para a solução dos seus problemas. Agindo dessa forma, elas não exercem a autoridade que possuem na oração e a rica oportunidade de ter comunhão com o Senhor, sendo consequentemente guiadas à vitória. Que você, que está aí nos assistindo, não incorra nesse grave erro. Davi livra Keila. Deus enviou a resposta ao clamor do seu servo dizendo: "Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila." Porém, nesse mesmo momento onde Davi recebe a resposta do Senhor, os homens que o acompanhavam tiveram medo, pois ali mesmo em Judá eles eram fugitivos de Saul. Eles temiam ser expostos a uma batalha contra o poderoso exército dos filisteus, o que facilitaria serem encontrados pelo rei. A reação deles fez com que Davi clamasse ao Senhor novamente, o qual lhe disse mais uma vez: "Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão." Essa palavra foi o bastante. Na força do Senhor, Davi e o seu exército venceram aqueles inimigos de Israel, tomaram o seu gado e livraram os moradores de Keila. Porém, chegou aos ouvidos de Saul que Davi estava nessa cidade. O rei então chegou a pensar que essa seria uma oportunidade concedida por Deus para assassinar o filho de Jessé. A lógica de Saul não surpreende, já que quando uma pessoa está no erro, comete até a insensatez de dizer que foi o Senhor quem lhe deu aquela chance para realizar os seus planos ardilosos.
Por isso, não podemos dar ouvidos a qualquer um, porque não sabemos quem está verdadeiramente andando com Deus e quem não está. O correto é ouvir o que diz a palavra, porque a palavra nunca vai nos enganar. Os demais conselhos devem ser sempre confirmados pela palavra de Deus. Então, diante de tudo isso, Davi orou mais uma vez e recebeu a resposta. Ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo, e disse o Senhor, descerá. Essa não era a notícia mais agradável que Davi poderia ouvir, mas estando sob as ordens de Deus, ele não teria o que temer. E então, ele fez outra oração e foi logo respondido. Entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor, entregariam. Diante disso, mesmo sem saber aonde se esconder, Davi deixou Keila com o seu exército e permaneceu onde lhes pareceu melhor. Saul soube que ele havia escapado de Keila e desistiu de persegui-lo naquele momento. Foi assim que o Senhor deu livramento a Davi. Deus permitiu que as más notícias chegassem, porém jamais o abandonou em meio às situações ameaçadoras. Em todo esse episódio, vemos que Davi foi sábio, livrando Keila, a qual, sendo oprimida pelos filisteus, não estava recebendo o socorro de Saul. Depois, livrou a si mesmo e seus soldados da perseguição do rei, até que esse deixou de persegui-lo. Um fato notável é também a ingratidão dos cidadãos da cidade de Keila. Para não terem problemas com Saul, eles iriam se dispor a entregar aquele que ofereceu ajuda a eles. Porém, nem mesmo isso abalou Davi, porque o coração de Davi, ele não se escorava nas relações humanas, mas no rochedo e na fortaleza que é o Senhor para aqueles que o temem. Você quer obter vitória diante daqueles que perseguem você? Busque a Deus, mas é preciso que algo fique muito claro aqui. Não é nosso papel ensinar a Deus o que Ele tem que fazer. Só Ele sabe o que é o melhor. Só Ele sabe o que é o apropriado para cada situação. Quando você perguntar, espere Deus responder. Nada foge ao controle de Deus. A cada desafio que venhamos a enfrentar, é preciso manter a confiança em Deus. Se você não está entendendo o porquê do que lhe está acontecendo agora, não culpe a Deus, não murmure, pelo contrário, busque sabedoria para não pecar contra Deus. Quando o Senhor está no controle, coisas extraordinárias acontecem. Creia nisso. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe.